Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula aqui sobre as impurezas e inclusões não metálicas em ácidos carbono. Isso é um ponto importante dentro de ácido carbono, vale uma aula específica para ele. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, já para se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar aquele like maroto. É de graça para você e me ajuda bastante a continuar a produzir esse conteúdo. Se você já acompanha o canal, deixa o like também. Vamos para a nossa aula de hoje. A gente falou de ácido carbono na última aula, mas uma parte importante da gente estudar ácido carbono são as inclusões não metálicas e as impurezas que existem nele, né? É uma classe de ácido aqui muito utilizada na engenharia, e por conta disso é importante a gente entender quais são os elementos, quais são as características que podem acabar influenciando algumas propriedades, tanto de forma benéfica quanto de forma deletéria, né? A gente está falando aqui de produtos siderúrgicos, com foco principalmente no aço, né? Quando eles são fabricados, eles apresentam normalmente, além de carbono, uma série de impurezas de natureza metálica ou não, né? Então, quando a gente tem aqui o nosso esquema de produção do aço, né? A gente primeiro adiciona diversas matérias-primas. Essas matérias-primas elas vão reagir e vão produzir ali o que a gente chama de ferro gusa, né? O ferro gusa ele é um ferro que ele tem um teor de carbono elevado e ele tem algumas impurezas aqui, olha, principalmente o silício, o manganês, o enxofre e o fósforo, né? Quando eu estou falando de impureza aqui, eu não estou fazendo uma distinção se ela é uma impureza benéfica ou não no meu material. E a partir aqui da minha produção de aço, eu também tenho a formação da escória, né? Eu tenho formação do ferro gusa, que é o produto que eu quero, e a escória é o rejeito ali desse processo de produção, né? Aqui não é tão importante para a gente, mas é bom a gente ver que a escória ela tem aqui silício em sua composição, né? No caso é SiO2, a L2O3, eu tenho aqui o MgO, o MnO e o CaS, né? Em pequenas quantidades. Então, de uma maneira esquemática, o que está acontecendo no meu processo de produção? Eu estou entrando aqui com o minério e o coque, eu tenho alguns outros elementos ali que são os fundentes, por exemplo, e daqui eu estou partindo para o ferro gusa, que é o meu primeiro ali produto que eu vou depois fazer um tratamento nele para eu produzir o aço, né? Por que eu vou fazer um tratamento nele? Porque o ferro gusa ele tem entre 3 e 4% de carbono, além de outras impurezas. Eu quero o aço, normalmente, ele está ali, né, próximo de 1%, menos de 1%. É até 2% de carbono, mas normalmente a gente prefere utilizar aço com uma menor quantidade de carbono. Então, eu tenho que processar esse ferro gusa ainda, né? E durante esse processamento aqui, né, a maior parte dessas impurezas que eu tenho no aço, elas vão reagir e vão se ligar ao oxigênio, num processo aqui que a gente chama de conversão, né? O processo da cearia, né? A gente tem um convertedor, a conversão, que é um processo da siderurgia, que nele eu vou injetar oxigênio, basicamente, dentro do meu banho ali de ferro gusa, e ao injetar esse oxigênio, ele vai interagir com essas diversas impurezas, né, e de alguns outros elementos químicos, e eles vão, ou boa parte vai para a escória, vai ser formada uma outra escória ali acima do meu banho fundido, e alguma parte vai ficar em forma de inclusão, né? Então, daí que vão surgir essas inclusões não metálicas. Então, ali a maior parte da impureza ela vai reagir ali entre si, ou com os elementos não metálicos, junto com o oxigênio e o nitrogênio que eu tenho ali no meu banho, formando essa inclusão não metálica, e essas inclusões ali elas vão se formar em grande parte aqui nessa parte final de processamento do meu aço. Então, se o meu intuito ele é sempre melhorar ali a propriedade do aço, eu tenho que ter o conhecimento de quais são essas escórias, quais são mais qual tem um efeito maléfico, digamos assim, no aço, qual é a quantidade desse efeito, para eu saber qual é o controle de cada elemento desse de impureza nas propriedades, né? Quanto que eu tenho que ter no meu aço para eu garantir que eu vou ter uma propriedade considerável, né? Aqui no meu processo de aciaria, ali no meu processo de conversão, a gente consegue observar que boa parte dessas impurezas, o silício, o fósforo, né, o manganês especificamente não, né, mas o enxofre, né, ele acaba reagindo aqui com o manganês, e ele acaba aqui tendo como alguns produtos, alguns materiais aqui que a gente está vendo, ó, P2O5, MnS, FeO, CaO, todos esses elementos eles podem ficar ali depois na estrutura do meu aço como uma inclusão não metálica. Então, vamos começar falando do fósforo, que é um elemento aqui que está presente como impureza, e ele normalmente ele é nocivo
no meu aço, porque ele pode provocar o que a gente chama de fragilidade a frio, né? Principalmente quando a gente está falando de aço alto carbono, é um aço que ele tem uma menor quantidade, ele tem uma maior quantidade de carbono, ele tem uma menor ductilidade. Então, quando eu estou falando em aço de alto teor de carbono, eu tenho que ter um cuidado especial com o fósforo, que ele é nocivo, ele vai reduzir ali a propriedade, ele vai ter uma fragilidade a frio, vai reduzir a propriedade daquele meu aço quando estou trabalhando praticamente em temperatura ambiente. Então, se eu estou utilizando, por exemplo, aço para trilhos, eixos, estruturas de pontes, estruturas de construção, cada um deles vai ter um limite ali da quantidade de fósforo aceitável dentro da composição do aço. Mas o fósforo aqui, quando eu estou falando principalmente em aço baixo carbono, ele tem algumas características positivas. Por quê? Porque como o aço baixo carbono ele já tem uma maior utilidade, o efeito nocivo dele vai ser menor. Então, nesse tipo de aço, eu posso ter ali alguns casos que o fósforo ele vai melhorar a resistência à corrosão e a usinabilidade, né? De toda forma, eu vou ter sempre um limiar aqui aceitável da presença do fósforo no aço, nos aços de maneira geral. Um outro problema aqui que pode acontecer, mas ele é um pouco mais raro, é quando tem um alto teor de fósforo, ele pode acrescentar ainda, ele pode formar aqui o que a gente chama de um eutético fosforoso, e esse fenômeno aqui, essa fase que é formada, que é essa fase aqui que a gente está vendo aqui, tipo um triângulo na parte interna aqui da estrutura do aço, quando eu tenho uma quantidade de 0,4% de carbono, ele forma esse eutético fosforoso. Esse eutético ali, ele funde, né, próximo de 1.000 graus Celsius, um pouco acima de 1.000 graus Celsius. A gente vê aqui que a ponto de fusão do aço está, né, ali próximo de 1.400 graus Celsius. Então, se eu estou fazendo um trabalho a quente próximo de 1.050, 1.000 graus Celsius, e esse eutético aqui fosforoso ele vai se fundir, ele vai acabar ali formando um tipo de defeito no material, ele vai dar uma fragilidade a quente. Mas isso aqui é difícil de acontecer, por quê? Porque essa quantidade de fósforo aqui ela já é bem elevada. Então, ele é um fenômeno raro da gente ver de maneira geral em fósforo. Nos outros elementos, quando a gente está trabalhando com ele, a gente costuma dividir as inclusões que são formadas em dois tipos, né? A gente tem aqui as endógenas, as inclusões formadas endógenas, que elas vão ocorrer aqui devido à reação que se desenrolam durante a elaboração do aço, ou seja, no processo de produção do aço, no meu processo ali de conversão, ou durante a solidificação, é, e geradas pela precipitação do enxofre e do oxigênio na forma de sulfeto, óxido, silicato e aluminato. Então, as endógenas são inclusões que são formadas ali durante o meu processamento, são endógenas ao processo, elas são inerentes ali ao meu processamento. Eu tenho aqui as inclusões que a gente chama de exógenas, né, que elas são derivadas aqui de fontes externas, como escória, corrosão ou erosão dos refratários, entre outros. Durante o meu processo ali de fabricação do aço, eu estou utilizando um forno, esse forno tem refratário, esses fornos depois ele vai ali, né, no processo de produção ferrosa, depois na cearia ele também tem um refratário, e durante esse processo ali eu posso ter a degradação ou a corrosão de diversos equipamentos que estão ali durante essa etapa, e eles podem ali também formar alguns tipos de esporas produzidas, né, ali principalmente os aluminatos, os óxidos, silicatos, né, dentro ali da estrutura do meu aço, né? Ele é caracterizado aqui por ter uma dimensão um pouquinho maior e uma forma irregular. E quando a gente está falando de inclusão, de maneira geral, algumas coisas são importantes, né? O meu processo de produção de aço, normalmente, ele sai ali eu tenho ali o processo da cearia e ele sai ali da minha panela, né, para um processo de laminação. Normalmente, o aço ele é laminado. E esse aço ele é laminado é um processo de deformação a quente. Nesse processo de deformação a quente, as minhas escoras, as minhas inclusões, normalmente, elas tendem a ter um formato um pouquinho mais circular, um formato de uma esfera, ela vai ser deformada, né? Ela vai ser comprimida ali, e eu posso ter o alongamento aqui dessa escora, né? Se eu pensar aqui que eu tenho essa peça aqui, ela está sendo deformada aqui, então a minha inclusão que ela estava circular, ela vai tender a ficar achatada. E por que isso é importante? Porque depender das propriedades da minha inclusão, né, eu vou ter um comportamento diferente dentro da minha estrutura. Se eu tenho ali um achatamento e a minha inclusão ela é muito dura, ela pode ali, por exemplo, quebrar, ou ela pode ali gerar microtrincas, né, dentro da estrutura. Eu posso gerar, digamos que essa aqui é uma inclusão muito dura. Ao invés dela deformar, o que ela vai formar? Ela vai tender a formar microtrincas e defeitos dentro da estrutura do meu aço, né, que a gente chama aqui de inclusão dura.
Isso aqui não é benéfico para o material, porque eu não quero esse tipo de efeito, porque ele vai gerar um concentrador de tensão. Eu tenho a estrutura aqui também, que ela apesar de dura, ela pode virar quebradiça. Aí já é uma coisa menos problemática, porque ela vai formar pequenos pedacinhos. E eu tenho aqui um caso mais adequado, que a gente chama aqui da inclusão plástica. A inclusão plástica ela é uma inclusão que ela não tem uma resistência tão elevada assim, e por conta disso ela consegue se deformar sem causar grandes defeitos ali dentro da minha estrutura do aço. Né? Essa imagem aqui é um exemplo dessa inclusão. Eu tinha uma inclusão que ela era mais esférica e depois do processo de laminação ela ficou achatada. Então, dentro da estrutura ali do meu aço, eu vejo essa inclusão como se fosse um achatadinho. Não, então, de maneira geral, é importante aqui assinalar que esse comportamento mecânico ali, do ponto de vista de deformabilidade, quando ele sendo sujeito à conformação mecânica, ele vai alterar ali qual é a nossa percepção sobre essa inclusão, em termos se ele tem um maior ou um menor potencial ali de nocividade para o meu aço. Normalmente, os silicatos ali, os sulfetos, eles vão formar essas rias aqui mais alongadas, enquanto os óxidos ali, a inclusão de alumínio, ela fragmenta ali uma partícula menor, como por exemplo, que é o desse caso ali, né, com o menor prejuízo ali do meu aço. Bom, vamos falar agora dos outros elementos de uma maneira mais específica. O enxofre, ele de forma geral, ele é indesejável quando eu estou ali produzindo o meu aço, porque do ponto de vista de qualidade de aço, ele vai formar um sulfeto, né, esse sulfeto aqui é o FeS, sulfeto de ferro, que ele pode ocasionar aqui na fragilidade a quente. Né? Esse FeS, ele também tem um baixo ponto de fusão e ele ocasiona ali a fragilidade a quente. Então, como que a gente faz ali para resolver esse problema? Normalmente, a gente adiciona o manganês na estrutura ali, na composição do meu aço, porque o manganês ele vai tender a se ligar aqui preferencialmente com o enxofre, formando ali o sulfato, né, de manganês, e o sulfato de manganês ele é menos deletério ao aço. Então, ele é uma inclusão formada ali que prejudica menos o aço. Né? Obviamente, eu vou sempre preferir que eu não tenha enxofre, porque eu não quero nem formar nenhum nem outro, porque o sulfato de manganês ele também não ele não dá boas características ao aço, mas se isso for impossível, a solução que a gente tem é adicionar o manganês para melhorar, para ele se ligar ali ao enxofre ao invés do ferro e obter ali uma inclusão menos deletéria. O silício e o alumínio, dentro da minha estrutura ali, eles não estão presentes em todos os ácidos carbono, eles são elementos que a gente chama de elementos desoxidantes, né? Eles vão combinar ali com o oxigênio, e quando estão se combinando ali com o oxigênio, eles vão remover as bolhas de gás ali que se formam durante a solidificação do meu metal, então eu vou ter menos porosidade, vou formar menos bolhas dentro ali da minha estrutura do meu aço. Aqui, novamente, voltando para o manganês agora como elemento, ele vai aumentar a dureza ali da minha estrutura do meu aço, vai melhorar a resistência mecânica, com muito menor prejuízo para a soldabilidade da utilidade. Então, o manganês, que ele está sempre ali normalmente presente, até para eu equilibrar essa questão aqui do enxofre, que é uma função importante dele, né, que ele acaba aumentando a tenacidade do aço por conta disso, além dele melhorar outras propriedades mecânicas. Então, a gente pode botar, normalmente a gente coloca até 1,6% de manganês de maneira geral quando estou produzindo ali os ácidos carbonos, a depender de qual tipo de propriedade eu estou querendo. E a gente já tinha visto na última aula que o manganês ele tende ali a reduzir ali a temperatura de transição do chufragem, melhorando bem as propriedades de tenacidade do meu material. Quando a gente vai falar aqui alguns de óxidos, né, por exemplo, o óxido de manganês, o MnO, que é uma inclusão, o FeO, o Al2O3, todos eles são óxidos que podem ser formados ali em formas de inclusão dentro da minha estrutura do aço, e eles são óxidos que eles vão apresentar ali uma maior deformabilidade, né? Esses dois aqui, né? O L2O3 não tem tanta deformabilidade, não. Porém, eles não têm ali um prejuízo muito grande da estrutura do aço, então eles eu posso ter uma maior quantidade e ele não vai afetar tanto assim a propriedade de maneira geral, né? Os que são mais indesejáveis são o FeS e o MnS, né? O FeS é o mais desejável de todos quando a gente está falando em termos de elementos nocivos, o fósforo que a gente viu anteriormente, né, também. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Acho que a gente conseguiu ter uma ideia geral aqui das inclusões. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, que vai ser um prazer tirar para vocês. E reforço aqui para vocês que, caso gostem aqui do conteúdo produzido, dê uma olhada nos programas de membros. Você pode ter acesso a conteúdo exclusivo aqui do canal e ainda continua a contribuir, né, me auxiliando aqui a continuar a produzir esse conteúdo gratuito para vocês. Eu vejo vocês
numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.